Boa tarde a todos e a todas. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a 57ª sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2018. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de novembro, coloco a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Expediente. Não há expedientes cadastrados hoje. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar. Autor Zeli da Silva. Altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal relativa ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. Projeto de lei ordinário. Autor Prefeito Municipal. Suplementa e anula a dotação do orçamento do município de Rio do Sul de R$ 2.107.919,96. Projeto de resolução. Autor Zeli da Silva. Acrescenta dispositivos na resolução número 482, de 18 de março de 2008, que institui o Código de Ética e cria o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Municipal de Rio do Sul. Indicação 579. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Bagdá, no bairro Barragem. Indicação 580. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Guaíba, no bairro Barragem. Indicação 581. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da tubulação da rua Palestina na esquina com a rua Bagdá, no bairro Barragem. Indicação 582. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da tubulação na rua Mafalda Cipriani, no bairro Barragem. Indicação 583. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da Estrada da Penha, no bairro Rainha, bem como a passagem periódica do caminhão-pipa na via. Indicação 584. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção da rua Andradina, no bairro Santa Rita. Indicação 585. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção das bocas de lobo da rua General Osório, na região central da cidade. Indicação 586. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine ao setor competente que reconstrua a lombada localizada na rua Jocó Finardi, no bairro Cantagalo, nas proximidades do comercial Juriel, qual foi retirada durante as obras do esgotamento sanitário. Indicação 587. Autor Zeli da Silva. Que o prefeito municipal determine à Secretaria de Saúde que realize a troca das cadeiras utilizadas na fila de espera das unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas. Várias cadeiras encontram-se quebradas ou sem condições de uso, o que justifica tal mudança. Solicitamos ainda que novas cadeiras com estofamento sejam colocadas para dar mais conforto à população. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei complementar. Autor, prefeito municipal. Altera a lei 5.228, de 6 de dezembro de 2011, que autoriza o ingresso do município de Rio do Sul no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e dá outras providências. Emenda. Autor Zeli da Silva. Emenda supressiva, aditiva e modificativa ao projeto de lei número 5, de 23 de fevereiro de 2018, que altera a lei 5.228, de 6 de dezembro de 2011, que autoriza o ingresso do município de Rio do Sul
no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Projeto de resolução. Autor, mesa diretora. Altera a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para pagamento de diárias e indenização de transporte no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul. Redação final. Pedido de informação. Fernando César Souza. Requer à Secretaria de Administração e Fazenda sobre a obra de iluminação da Rua 7 de Setembro. Total do valor investido, cópia dos empenhos, da liquidação e notas fiscais referentes a tudo que envolveu essa obra, desde a retirada dos pavers até a instalação das bandeiras, incluindo materiais e mão de obra. Pedido de informação. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que informe cópia do projeto da revitalização da Estrada Blumenau e informação sobre o recurso e início das obras. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Redação final do projeto de resolução número 3/2018. Proposta de emenda 12/2018 e projeto de lei complementar número 5/2018. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Redação final do projeto de resolução número 3, de 28 de junho de 2018. Altera a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para pagamentos de diárias e indenização de transporte no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul. Passa a palavra ao presidente. Coloco em discussão a resolução número 3/2018. Não havendo mais discussão, coloco redação final em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a redação final número 3/2018. Próximo projeto. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Trata-se de análise da proposta de emenda número 12 de 2018, de autoria da senhora vereadora Zelida Silva, que altera, suprimindo, aditivando e modificando itens do projeto de lei número 5/2018, de autoria do Poder Executivo de Rio do Sul, acerca do ingresso da municipalidade do consórcio público, ARES. Parecer e voto do relator. A proposta de emenda visa alterar dispositivos do projeto de lei mencionado. Consoante o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a proposta da emenda mantém a pertinência temática do projeto original, sendo que o conteúdo das propostas está dentro de sua competência legislativa. E, a propósito da competência, como a competência desta comissão pressupõe a análise da constitucionalidade e legalidade dos projetos que lhe são submetidos. É, neste aspecto, imperativa a aprovação da proposta. Assim, entendo que a presente proposta deva ser aprovada, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Sávio Zanella. Parecer da comissão, Marcos Zanella a favor, Carizo Giacomini favorável, Maicon Coelho a favor, Marcos Zanis a favor, Zelida Silva a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Cabe ressaltar que a presente emenda tem por objetivo promover alterações no projeto de lei complementar número 5/2018, onde trata da participação do município de Rio do Sul no consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e de acordo com essas alterações foram retiradas 5 taxas que, segundo funcionários da ARES, os valores que são atualmente cobrados nas duas taxas permanecentes encontra-se abaixo do valor
descrito na lei. Entretanto, estaremos ainda adequando este custo pelo valor cobrado atualmente. A presente emenda trata ainda de quaisquer alterações que possam ser feitas entre a ARES e a prestadora de serviço, onde deverão ser aprovadas pela Câmara de Vereadores. Por fim, todo ano no primeiro trimestre, a ARES deverá promover audiência pública de prestação de contas, objetivando, assim, maiores transparências em suas ações. Salienta-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que esta matéria é legal e constitucional. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Carizo Sávio Giacomini. Parecer da comissão. Carizo Sávio Giacomini, favorável. Francisco Guetem, a favor. Erone da Silva, favorável. Maicon Coelho, a favor. Zeli da Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Evidentemente, as regras de participação no consórcio pressupõem a adequação da municipalidade àquelas normas, mormemente no que diz respeito aos valores de contribuição para viabilizar tal participação. Portanto, mesmo que nobre e louvável o intento da senhora vereadora, entendo que a discussão dos valores exigidos pelo consórcio é matéria interna do próprio órgão, ou seja, do próprio consórcio. Cabe aos municípios que o compõem avaliar a viabilidade dos recursos ali exigidos. E não obstante tais recursos possam impactar, como de fato o devem, os valores dos respectivos serviços prestados aos respectivos municípios, é evidente que a fixação de tais valores deve partir da agência reguladora, não podendo ficar ao alvidrio das casas legislativas dos municípios integrantes da agência. Por essa razão, entendo que, no mérito, a proposta de emenda deve ser rejeitada, motivo pelo qual voto pela sua reprovação em primeira discussão e votação, e solicita aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos Sávio Zanella. Parecer da comissão. Mário Stramoski, contrário. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco a proposta de emenda 12/2018 em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas à emenda. Coloco em votação o pedido de vistas do vereador Nando sobre a emenda. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado o pedido de vistas. Próximo projeto. Entendi nada, mas tudo bem. Agora pedido de informação, né? Pedido de informação. Colocamos em discussão os pedidos de informação que deram entrada na ordem do dia. Não havendo mais discussão, colocamos os pedidos de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovados os pedidos de informação por unanimidade. Momento da presidência. Lembro a todos os vereadores e convido a comunidade para a sessão solene alusiva à Semana da Consciência Negra, com a outorga da comenda escrava Anastácia ao senhor Ismael Benedito das Neves, a ser realizada no dia 19 de novembro, às 20 horas, nas dependências da Fundação Cultural. Às 20 horas. Tribunas, solicito
assunto a segunda secretária, a vereadora Zelida Silva, que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna em até 7 minutos e meio. Boa tarde. Vereador Irone. Boa noite. Cumprimentar o nosso presidente aí, James Reis da Silva, né? A mesa diretora, os vereadores e as vereadoras e também as pessoas aqui presentes. Cumprimentar o nosso amigo Pandini lá do fundo da Valada das Cobras, né? Quando nós viemos do Rio Grande, a gente veio, fomos vizinhos lá. A gente lá já conhecemos muito novo, né, Pandini? Da mesma forma, cumprimentar o nosso amigo Faquini aí, conhecido como Faquini do Som. Também cumprimento o seu Schubert, o Observatório Social e, em nome do Dr. Formiga, as demais pessoas aqui presentes. Dr. Formiga sempre marcando presença conosco aqui. Ó. Também quero cumprimentar as pessoas de Rio do Sul e do Alto Vale e da região, que nos acompanham pelas redes sociais. Neste último sábado, a gente participou de um grande encontro, onde a gente representou a Câmara de Vereadores aqui, né? No encontro do Rio, ali no Parque Universitário Norberto Fran. Esse encontro era das mulheres cooperativistas. Precisavam de ver, vereadoras, ali, a força da mulher. Tinha mais de 1000 mulheres ali. Está postado aí na rede social, aí, ó. Coisa bonita. Parabenizar o presidente, seu Harry Horror, né? Doris, pela organização, muito bem organizada, atendendo aquele povo com água, com toda assistência, com frutas. Então, eu parabenizo. Eu nunca tinha, da minha história de ida em reuniões e participações, eu nunca tinha ido numa que tinha tanta gente. Então, estão de parabéns eles pela organização. Também a gente esteve no encontro dos gaiteiros e violeiros na Serra Tumil, promovido pelos Ni Caetano, né? Onde que foi um troço muito lindo lá. Tinha gente que tocava de tudo quanto era tipo lá. Parabéns aos Ni Caetano, né? E todo aquele povão que participou lá. Também teve um costelaço na Assembleia de Deus, lá na nossa comunidade, lá. E a gente agradece a organização, que foi muito boa. Já na última semana aí, foi feito uns grandes patrulhamentos aí nas valadas, né? E hoje foi a vez que a patrola subiu para o Alto Progresso, né? Arrumemos o Roberto Machado, tudo aquelas ruas ali com o patrulheiro Adriano, né? E agora vamos em direção à Serra Tumil, vereador Carizo, que era para ter arrumado sexta-feira, né? E sexta-feira caiu de chuva e a gente acabou ainda pagando um mico ontem lá, mas deu tudo certo. Prometemos de fazer e vamos fazer. Porque o Laurentino faz divisa com o Rio do Sul. Na parte de Laurentino estava bonito. E a nossa parte, que era para nós fazer, que ficou para sexta-feira, atendendo as outras valadas, o que aconteceu? Sexta-feira despencou água, o vereador Chico não deu para fazer nada. Mas tudo certo. O pessoal foi para a festa, compareceu, e agora o que tem que fazer é arrumar. É arrumar e deu. Também queria falar sobre esporte, né? Que segue o campeonato da Liga Rio-Sulense, ó. Nesse domingo, a equipe de Rio do Sul aqui vai para o Tacílio Costa lá, disputar com o Tacílio Costa. E ontem o Ponte Preta empatou lá com a União. União de Itaió empatou lá e levou para decidir em casa. Então o campeonato da Liga Rio-Sulense segue quente aí, ó. E os nossos atletas do Guarani estão todos preparados nos treinamentos. Domingo que vem vamos ter jogo no nosso campo. E a rapaziada lá que não estava no campeonato estão todos convidados para voltar às suas atividades. E também a escolinha de futebol lá, nossa, do Guarani do Progresso, está funcionando através do professor Valadares, é o professor que dá aula lá. Seria isso, então, que a gente teria a falar. Muito obrigado a todos. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, comunidade aqui presente, que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje quero aqui defender a República, a democracia, principalmente o poder legislativo da cidade de Rio do Sul.
a Casa de Leis, os nossos trabalhos, vereadora Zeli. Na última sessão, a impressão que tivemos na fala de alguns vereadores é que o Poder Legislativo tem pouca ou nenhuma importância. Fiz uma reflexão e, por lógica, tenho a seguinte conclusão. Quero primeiramente dizer para aqueles que acham que não há importância nos trabalhos ou na função de vereador, a possibilidade de renúncia. Nada impede. Aqui na tribuna temos visto discursos que às vezes não conduzem com as atitudes. Temos o projeto de lei do vereador voluntário, por opção de autoria do vereador Zanella, que tem como coautor o vereador Chico, que quem quiser ter o sentimento mais próximo e estar participando de um conselho municipal, que opte por ser voluntário. Mas lembro que tem muitos conselhos em nossas cidades que os participantes recebem gratificação, são conselhos remunerados. Eu, vereador Nando, assim como outros que aqui estão, e muitos que passaram aqui por essa casa, primeiramente foram candidatos, depois foram eleitos pelo voto democrático da população, e agora estão aqui se dedicando, trabalhando para honrar não apenas os votos, mas principalmente buscar o melhor à população e ao município de Rio do Sul. Temos aqui, incluo os trabalhos da nossa assessoria, 358 proposições como autor, 63 como coautor, um trabalho de fiscalização intenso, forte. Busque estar presente onde a população está. Venho trabalhando, buscando com atitudes, fazer uma política nova e assim fazer a população sentir como é importante o nosso trabalho, o trabalho de vereador. Tenho certeza que para muitos, se o vereador Nando não tivesse aqui, sentiriam falta, assim como outros vereadores, e com trabalho, que é com trabalho e não com mídia, que iremos mostrar ser importante à população. Para o processo democrático, para a organização e para o desenvolvimento de nossa cidade. Quero defender também os servidores dessa casa, assim como venho defendendo o servidor público. Eles que são os principais pilares do trabalho. Serviço prestado e de uma forma ou de outra, do que acontece no dia a dia da nossa sociedade, pois somos regidos de lei. Fica meio controverso não dar a importância correta a essa casa de leis. Por fim, sou contra privilégios e pratico isso no dia a dia. A exemplo, a lei do corte das diárias dos vereadores, projeto proposto por mim e aprovado por todos os senhores vereadores. Quero desde já defender que o Poder Legislativo de Rio do Sul merece sim uma estrutura melhor, com um local de trabalho adequado. Para isso, teremos a obra da nova Câmara, projeto em parceria com a UCAV, com a AMAV, otimizando os custos. Projeto que iniciou quando o vereador Chico era o presidente e o vereador James deu continuidade. Acredito que sem exageros, sem extravagâncias, o Poder Legislativo de Rio do Sul merece essa estrutura para atender melhor a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Vereador Chico. Boa noite, presidente. Semana passada o Nando estava presidindo também, parabenizar aí essa semana, né, Nando? Da sua presidência, a mesa, os vereadores, o público aqui presente. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar aí, de uma situação, a semana passada, junto com alguns comerciantes, aí sobre a liberdade
de trabalho que eles teriam. Muitas lojas e muitos comerciantes estão vindo para a Rio do Sul, e aí tem o horário de trabalho limitado, que eles não podem estar abrindo as lojas ou explorando o comércio de uma forma como eles gostariam. Veio a loja Lana aqui para a Rio do Sul, então ela tem uma limitação de horário, e eu estava vendo, mas essa casa aqui, da nossa lei orgânica, o artigo 95, ela, na ordenação das atividades econômicas em seu território, o município não poderá impedir o funcionamento dos estabelecimentos produtores, industriais, comerciais e de prestação de serviço em turno único, assegurados os direitos dos consumidores e o conforto da população em geral. Mas é uma lei que é uma regra aí da classe, que ela impede, às vezes, eles têm que seguir aquela cartilha. Eu venho de encontro assim, ao que eu defendo, né, o livre comércio, a livre iniciativa do comércio, em todos os segmentos. É muito importante essa livre iniciativa, porque quem define o sucesso de uma empresa é o consumidor. O consumidor que defende, onde ele for bem atendido, sempre que nós temos aí uma interferência pública ou uma regra, aí acaba prejudicando o comerciante, o industrial, o empresário, que ele gostaria de ter essa liberdade para poder agir. Nós temos muitas pessoas que gostariam de abrir o comércio ao meio-dia, não abrem porque a lei não permite. E sendo que o meio-dia muitos comprariam nessas lojas aí do centro, né, que poderiam permanecer o nosso comércio aberto. Assim como lojas que estão vindo de fora, também no horário fora do horário comercial, enquanto as pessoas trabalham, eles não têm tempo de estar comprando. Estariam comprando nesses horários fora. Daí vêm pessoas de fora na nossa cidade e acabam depois obrigando nós, e nós temos que correr atrás da marca. Então, essa liberdade seria muito importante. A gente vai estar conversando com o CDL, aí para que realmente dê liberdade aos nossos comerciantes aí explorarem seu comércio da melhor forma que eles entenderem. Quem quiser abrir, abre. Quem não quiser, não abre. Mas que dê mais oportunidade e mais condições. E aí, com certeza, para nós se tornar uma referência também aqui no Alto Vale de atendimento. Vamos voltar aí ao assunto. Eu acho que foi importante e nós vamos estar polemizando. Talvez serviu para nós polemizar um pouco a nossa situação. Entendo bem a colocação do vereador Nando, né? Essa casa é uma casa de respeito, nós temos feito muito. Mas aí uma história, a Coca-Cola, por exemplo, uma vez ela buscou todo o seu time, sua equipe, funcionários, chão de fábrica, tudo para a ideia. O banco de ideia, porque eles precisavam aumentar a venda da Coca-Cola em 25%. E ganhavam uma premiação de R$200 mil. E aí, e no refeitório também tinha a urna onde as pessoas depositavam suas ideias. E um dos colaboradores de chão de fábrica falou o seguinte: para aumentar a venda em 25%, nós vamos fazer o litro de Coca-Cola, em vez de 250 ml. E acabaram facilmente atingindo. Depois já vi de 2 litros, 2,5 litros, e assim aumentou. Então, as ideias sempre é muito importante para essa casa. Eu acho que, de repente, assim, não é que nós queremos assim denegrir a imagem do Legislativo, mas encontrar alguma alternativa, porque é muito importante. Nós temos um prazo de validade aqui. Nós temos 2 anos. Nós depois vamos estar lá fora. O que nós podemos fazer a mais, né, aqui no Poder Legislativo, né, para que nós, quando estivermos na nossa atividade, ou no nosso trabalho, ou na nossa empresa, pudesse deixar essa marca registrada. Não necessariamente que isso seja alicerçado em cima do trabalho. Será que um outro modelo? Por isso que eu acho muito ruim quando é uma lei para o Brasil. Não pode ser uma lei nossa aqui, nós fazer experiências nossa, um laboratório nosso. A lei tem que ser para todos, daí nós temos dificuldade de mudar a nossa lei aqui municipal, ou um novo modelo de gestão pública, porque a lei vem de cima para baixo, fazer aqui tem que ser em todos os lugares. Essa liberdade eu acho que falta. É o que eu estava falando para o comércio também. Tem que dar liberdade para as pessoas agirem. Imaginem só, né? Todos aí, os comerciantes, têm uma regra única e uma forma única de atender. Ali cada comerciante tem seu estilo, o seu jeito de atender, né? Está aqui o Joaquim, taxista, com certeza ali tem o seu estilo, né? Vai nas madrugadas, nos bailão aí já conhece toda a galera, né, Joaquim? Tem o jeito do povo, né? E vai de encontro ao serviço que o táxi exige.
E assim nós aqui também teria que ter essa liberdade. Nós trabalhamos em cima de regras. As regras não podem ser mexidas. Nós temos que seguir essas regras. E é muito importante que se crie modelo novo, mas para você criar um modelo novo, a gente tem que, talvez, mexer com o Brasil inteiro, e é muito difícil. É nesse sentido, valoriza, a nossa Câmara de Vereadores realmente tem dito muito, e o que eu falo, nós como legisladores, eu como vereador, com mais 2 anos de mandato aqui, não é que nós não valemos a nossa remuneração. Nós valemos sim, e muito a nossa remuneração, pelo que nós já fizemos, pelo que nós economizamos. Se nós for colocar na ponta do lápis o antes e o depois, com certeza essa Câmara de Vereadores tem feito uma grande diferença. Mas é possível, talvez, nós fazermos mais. E aí eu venho de encontro, realmente, que eu tive, olhando os conselhos. Ô, Marcos, podia só me entregar o meu telefone, fazendo um favor aqui? E aí, então, nós temos aí realmente os conselhos. Tive num conselho, participei de uma reunião, tive no conselho de contribuinte também, participando de uma reunião deles, mas a maioria dos conselhos são remunerados. Presidente, passo 2 minutos. Obrigado, vereador Marcos. Só para mim concluir. Então, um projeto de lei para reduzir os gastos com os conselhos. Eu tive aqui no conselho contribuinte e foi falado sobre isso. Hoje, todos os conselheiros, presidentes, secretários são remunerados a cada sessão. Então, a sugestão que nós daríamos, e tem muito conselho, tem conselho de demolição que nunca demoliu nada e é remunerado. Tem o funcionário que, no horário de trabalho, ele participa do conselho, mas é remunerado, né? Então, as sugestões que daria para esses conselhos seria não remunerar os conselheiros quando for sessão de apenas sorteio. Isso não houve matéria nenhuma para julgar, então não tem por que remunerar. Os conselheiros que são funcionários da prefeitura não precisariam acumular remuneração, a não ser quando são relatores. Foi colocado os 2 minutos, vereador? A não ser quando são relatores de processos, afinal, a sua presença nos sorteios e julgamentos acontece em horário normal de serviço deles. Mas nos processos em que atuam como relatores, a remuneração é justa, tendo em vista que é esperado deles desenvolver a relatoria fora do horário de serviço. Não mexer na remuneração do presidente e secretária. Então, são assuntos que realmente agora, devido à quantidade, tem muitos conselhos. De todos os conselhos, o contribuinte, claro, é um conselho muito atuante e um dos mais baratos, mas tem muitos conselhos municipais que, na verdade, eles não têm finalidade ou não atuam. E nós temos esse gasto também. Então, aí eu estou concluindo aí esse trabalho, fazendo esse levantamento, para ver a efetividade, realmente, que uma das funções do Conselho é fiscalizar a efetividade dos demais conselhos, que é o Conselho Contribuinte. Então, eu quero contribuir, realmente, porque é uma bandeira que eu trabalhei, defendi na minha eleição, e agora, nesses 2 anos, realmente trabalhar fortemente aí para nós atingirmos o máximo possível e fiscalizar o mais que a gente pode a questão dos gastos públicos. Obrigado e uma boa noite para vocês. Vereador James. Passa a presidência ao vereador Nando. Boa noite, vereadora, mesa diretora, vereadores, as pessoas que nos prestigiam hoje, ao Facchini, ao Joaquim, ao seu Formiga, ao seu Schubert, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Queria aqui hoje colaborar com os senhores a respeito de uma reunião que acontecerá no DENIT, em Florianópolis, na quarta-feira, às 15 horas, ao qual participam os presidentes das câmaras de vereadores dos municípios, ao qual a BR-470 corta, né, os municípios. Então, são vários presidentes que estão se mobilizando. Nós fizemos uma reunião, foi apresentada uma moção a nível de UCAV para fazer a supressão das árvores na beira da BR-470. Muitas vidas são ceifadas por não haver a área de escape. Houve um determinado momento em que era costumeiro, né, plantar o eucalipto, né, conhecido, nas beiras da rodovia.
e muitas pessoas têm perdido as suas vidas por não ter uma área de escape, e dão de encontro a essas árvores e o veículo não resiste ao impacto e as vidas são ceifadas. Com isto, nós estamos solicitando ao DENIT para que faça o corte de Otacílio Costa até Ibirama. Nós cuidamos desse trecho. Hoje, simultaneamente à nossa sessão, está sendo apresentada uma moção também em Otacílio Costa, pelo presidente da Câmara de Vereadores de Otacílio Costa, e nós vamos estar nos encaminhando, então, a Florianópolis na quarta-feira para fazer esse pedido. Existe a licitação, existe uma empresa vencedora que realiza essa manutenção e o corte dessas árvores, né? E nós queremos que seja executado nesse trecho. É comum, em vários acidentes, a gente observar que o veículo vem de encontro a essas árvores e as pessoas acabam perdendo a vida, não pela saída de pista, e sim, né, pelo problema ocasionado pelo impacto entre o veículo com esse objeto, que, na grande maioria das vezes, é o vencedor, né? O perdedor são as pessoas que estavam dentro do veículo. E queria deixar esse registro, então, aos senhores, provavelmente na próxima sessão, estarei aqui trazendo o resultado disso, de muita importância. Foi feito um trabalho com a UCAV, principalmente, para que se realize aqui na nossa região, né, esse tipo de trabalho. Talvez o sonho seria a duplicação, mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que ir fazendo aquilo que está ao nosso alcance e, devagarzinho, ir melhorando as vias, pelo menos dando um pouco mais de segurança aos seus usuários. Quero também aqui agradecer ao vereador Nando, né, pela semana que assumiu a presidência, né, na minha falta, dizer que hoje reassumi a casa, os andamentos do serviço, né, estão tranquilos, né, parabéns pelo seu trabalho, nós ficamos aqui agradecidos. Sabemos da sua competência e sei também da competência dos próximos que irão nos substituir. Dizer que, vereador Chico, as ideias, nos campos das ideias, tudo pode, tudo se pode. O que tem que se entender é que, muitas vezes, nós temos uma legislação maior, ao qual temos que seguir. A nossa casa, ela é enxuta, ela é dinâmica, temos os melhores profissionais do Legislativo do Alto Vale, estão aqui, eu conheço todas as câmaras de vereadores, participo das reuniões da UCAV, não desmerecendo nenhum dos funcionários das outras câmaras de vereadores, mas em apostar em qualidade de trabalho e prestação de serviço, eu aposto na minha Câmara de Vereadores. Sou representante da comunidade, conheço o trabalho dos conselhos consultivos, deliberativos, sei da importância deles, mas não consigo entender quando um conselho que é formado por pessoas que atuam naquele setor e naquela área vão poder substituir um legislador, ao qual não passam pelo processo seletivo pela comunidade, não enfrentam uma eleição. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Nós temos várias opções nessa casa de poder discutir ideias. Temos que crescer. A Coca-Cola de 1 litro para 1,25, 1,5 litro, 3. Isso é uma questão no mundo das ideias. Mas, quando colocamos aqui nessa tribuna, né, algumas colocações, e às vezes não são bem interpretadas, podem ocasionar um mau entendimento. Sei que não é essa a intenção do vereador Chico, né, ele tem se demonstrado no seu trabalho de 2 anos aí como vereador, como presidente também, como foi no primeiro ano, uma pessoa ativa, né, sempre visando a qualidade do trabalho e audacioso em algumas ações, né. Talvez faltou um pouco de como trabalhar essa ideia, de como se expressar. Aqui na frente, quando a gente chega à frente do microfone, falta às vezes as palavras, e é normal, isso é normal para todos nós. E aí, uma palavra, às vezes, maldita num discurso pode acabar ocasionando alguns desentendimentos no mundo das ideias, onde tudo pode. O que não se pode é confundir o trabalho de pessoas, legisladores, de pessoas que trabalham no Executivo, de conselheiros, de voluntários, e aí por diante. Também queria aqui frisar, Facchini, já que hoje você está aqui no plenário, seu pedido, né, na área do braço do Alto Matador, ao qual houve um deslizamento há muitos anos, Mário Sérgio. Você até deve conhecer a situação. Em reforçar o pedido, vamos estar conversando com o Moacir Cordeiro, que é o diretor da Defesa Civil, né, que lá já esteve, mas que providencie, principalmente,
que dê um pouco mais de segurança naquele espaço entre 500 e 600 metros da rua. A parte de cuidar das nossas valadas, das nossas estradas vicinais, é obrigação do Executivo. Vamos estar cobrando isso de quem tem que realizar essa manutenção e tornar aquele local seguro novamente. Não é difícil de se executar, é um pouco diferente do trabalho do dia a dia da Secretaria de Obras, mas é algo importante. Nós estivemos já conversando com a Defesa Civil numa situação bem semelhante que aconteceu no Fundo Tabuão, onde também teve um problema com o deslizamento, e já fizeram a recuperação. Então, é questão de avaliar o local com os técnicos da Defesa Civil e estar dando uma resposta lá à sua comunidade também. Senhores, seria isso e boa noite a todos. Vereador Maicon. Declina a palavra. Vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, vereadora, seu Formiga, seu Jobert, a quem está no plenário nos assistindo. Quero começar a minha fala, tem 3 assuntos para falar e, primeiro, quero agradecer a um pedido que foi feito aqui nessa casa, que foi várias vezes cobrado, não só por mim, mas por vários vereadores, que é a reforma de muitos abrigos. E começou essa reforma desses abrigos em muitos locais. Quero parabenizar o Rômulo por ter disponibilizado os colaboradores para poder estar fazendo essa manutenção. Só que aqui eu quero cobrar e fazer um pedido, reforçar, na verdade, porque o pedido já foi feito dia 31 de maio de 2017, sobre lombadas. Eu sempre venho dizer que eu sou contra lombadas, mas, infelizmente, lombada ainda é um mal necessário. E o ofício número 15, de 2017. Fui pedir para eles fazerem uma lombada, que semana passada deu mais um acidente perto de uma creche, na creche lá da Barra do Trombudo, da Ilso Sodatelli, que o rapaz se perdeu, bateu no ônibus. Por sorte, não tinha ninguém pegando o ônibus naquela hora. Aí entrei em contato aqui embaixo com o executivo a respeito disso e vou ler o comunicado que deu a empresa, a LZK Construtora, vem comunicar todos os clientes que está suspenso o fornecimento do cimento asfáltico de petróleo desde o dia 29 de outubro nas refinarias do Paraná e Rio Grande do Sul. Desta forma, não será possível produzir massa asfáltica. Assim que, quando for restabelecido o fornecimento, informamos a todos. Só que agora, acabou, foi mês passado. Até então não tinha. Isso podia ter feito, essa lombada, Mário Sérgio. Poderia ter feito, é uma creche. Já é o 4º acidente que acontece lá. Eu fui em loco com a Bianca e a gente fez as medições e viu o local apropriado que daria de colocar essa lombada. Infelizmente, não foi feito. E agora estão usando como se fosse o problema que não tem o asfalto. Mas poderia ter sido feito já, porque esse pedido já é do ano passado e no começo desse ano eu fui lá com a Bianca fazer as medições. Depois que der algum problema mais grave com algum pedestre ou com alguma criança, depois não venham reclamar. Essa semana também nós tivemos um convite na rádio aqui da cidade a respeito de uma lei que foi colocada aqui, isso a gente fala direto, que essas leis, a gente faz as leis e não é colocado em prática, vereador Zanella. Isso o senhor fala muito também a respeito disso. Foi a respeito da lei do autismo, que aqui foi votada por unanimidade por essa casa. E eles nos cobraram por que não estava. Onde foi o Vanderlei do Procon e a Silvane da FAD, esclarecer para eles o porquê. Já está sendo feito pedido para que os estabelecimentos coloquem esse símbolo. É um projeto simples, mas grandioso para essas pessoas que precisam desse atendimento. Aí, a encontro disso, já se fez 1 mês e meio, que a gente tem o projeto que foi colocado aqui de 10% das ciclovias, e não foi colocado em prática ainda, onde essas nossas ciclovias
tem vários buracos. Eu estou falando isso, não é por mim, não é para essas pessoas que fazem exercícios no final de semana, é pelos trabalhadores. Pegam a bicicleta 5h30, 6 horas e vão nas ciclovias quando os trabalhadores saem, esses trabalhadores que ocupam as bicicletas, para ver a dificuldade que eles têm. E principalmente buracos. Buracos enormes, vereador Maico. Então, o que eu fiz hoje? Pedi um levantamento da arrecadação das multas que foram executadas, feitas em outubro, no mês passado, R$ 181 mil. Desses 181 mil reais, 19 mil poderia estar sendo investida nesses tapa-buracos dessas ciclovias. Tá? A lei é a lei número 5.969, de 10 de setembro de 2018. Estarei cobrando mais uma vez, porque essa lei, na verdade, foi promulgada aqui pela Câmara de Vereadores pelo presidente James. Então, eu estarei cobrando que essa lei seja colocada em prática, esses 10%, porque os trabalhadores precisam, as pessoas precisam usar essas vias para fazer os seus exercícios, e foi aprovada aqui nessa casa e foi uma ideia, uma lei muito boa. E sobre a última sessão, que teve alguns vereadores que comentaram a respeito de a gente, de repente, não estar precisando estar nessa casa. Aqui, quando a gente entrou nessa casa, tinha só 2 vereadores, que já eram experientes, a vereadora Zeli e o vereador Carizo. Nós aqui, todos éramos marinheiros de primeira viagem. E a gente viu a dificuldade, a gente sentiu na pele a dificuldade, e aí fomos aprendendo a trabalhar com isso. Que aqui eu quero agradecer, Lani, e todos os colaboradores da casa, porque o amparo que vocês dão para a gente. Tá, Lani? E quando eu comecei a trabalhar na Metalúrgica Rio Sulense, comecei como operador de máquina. 5 anos eu fui operador de máquina e fui me aperfeiçoando na máquina. Depois, eu passei a ser soldador, fiz curso de soldador. Depois eu fui mecânico, fiz curso técnico na parte mecânica, em eletromecânica, e é onde eu fui me aperfeiçoar. O que eu quero dizer com isso? Hoje, esse vereador que fala, hoje ele está fazendo gestão pública para entender o poder público. Então, o que eu quero falar, todos os vereadores que estão aqui fazem o seu trabalho. Estão fazendo o trabalho, a gente é cobrado, só que assim, vereador Chico, eu acho que o senhor tem que dar uma olhada e ver essa questão, de diferenciar os vereadores desses conselhos, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. E aqui eu quero, não vai dar mais tempo, mas quando se faz o discurso, mas se coloca em... Eu cedo 1 minuto para o vereador Marcos. Obrigado, vereador Zanella. Pode ter certeza. Não, mas assim, eu já estou acabando também, vereador. Já estou acabando. Quando se faz o discurso, mas se coloca em prática, é bonito. Por isso que eu tenho que parabenizar o vereador Zanella, desde quando ele entrou nessa casa, ele está cumprindo o que ele cumpriu. Vereador Zanella, segundo o regimento da casa, só pode ser 2 minutos e meio. Não é até 2 minutos e meio, vereadora? Não? Bom, boa noite. Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero fazer uso da tribuna para o registro, veio bem a calhar com essa discussão que os meus precedentes aqui na tribuna fizeram. Eu participei de uma reunião hoje, por um fato da vida, eu me formei em Itajaí, mas 80%, e quando eu falo 80%, porque o número é bem esse, entramos em 100 novos alunos no curso de Direito em 1987, e 80 alunos eram de Floripa. Então eu fiz muitos amigos naquela cidade, depois com a OAB e tal, e fui, por ocasião, e agora por estar nesse mandato, convidado para uma reunião hoje,
E nessa reunião me deparei com vários prefeitos de cidades de médio porte, de grande porte, deputados. Não era muito grande, tinha umas 40 pessoas, muita gente assim que, né, eu só tinha visto na televisão. E é para falar de inovação, de questões de política e tal. Mas me chamou a atenção, até comentava com o vereador Zanis, que o fator mais relevante da reunião, e foi uma reunião rápida de 2 horas, é que a preocupação da maioria era com o aspecto dessa ideologia contra políticos, que ganhou curso nos últimos 2 anos. E eu disse a eles, depois eu saí, eles tinham mais que estar preocupados em mudar a arte política, mudar o conceito da prática política, do que se preocupar com a repercussão dessa prática ou dessa novidade no mundo da política. E volto a dizer, talvez o vereador Chico tenha sido mal interpretado, mas o que a gente precisa numa Câmara de Vereadores, por ser a base do processo político, é inovar, é provocar mudanças, e talvez tenha sido isso que o vereador Chico quis dizer. E porque desde o início dos trabalhos aqui eu venho dizendo que o reflexo, e isso não é meu, eu já falei para vocês, já devo ter falado umas 10 vezes aqui, isso é da Grécia Antiga, que o reflexo de uma sociedade desorganizada é o número de leis que ela publica. E por isso a gente tenta evitar um pouco de leis, inúteis leis desnecessárias, que é o que o Brasil inteiro faz a todo instante, não é só em normas tributárias a gente ter uma lei a cada 6 horas, ou menos que isso até, sei lá. O fato é que, nessa discussão, uma outra discussão veio à tona, e talvez vá ser mais praticada ainda. Eu até fui ver com o jurídico da casa se aqui no Poder Legislativo de Rio do Sul isso já tinha vindo à tona, que é a tal da discussão da escola sem partido. E eu falo isso porque, uma sessão anterior, não a última, a penúltima e antepenúltima, o vereador Carizo falou daquela fala infeliz daquela deputada eleita, aí, deputada estadual, e me remeteu a uma situação, realmente, o que vale mais, a liberdade de expressão, a liberdade de ensino, e quem tem que valorizar mais. Eu fui de uma época que o meu professor de geografia me recomendou a leitura de Frei Beto, e eu li Batismo de Sangue, li Brasil Nunca Mais, li uma obra de Carlos Marighella, que falava de Carlos Marighella e tal. Mas eu tinha, do lado da cabeceira, a Bíblia, e tinha os meus pais, e tinha um senso crítico a me exortar a botar tudo aquilo numa balança. E eu não sei, hoje em dia, e eu me incluo na classe de pais que estão sendo substituídos por tablets, computadores, e que não conseguem ficar vigilantes o tempo todo na carga de influência que acomete os nossos filhos, e fiquei surpreso, não, acho que eu fiquei chocado com as provas do Enem, com o cara ter que estudar o linguado, o dialeto LGBT, que eu nem sabia que existia um dialeto próprio, para passar no Enem, para ser valorizado no Enem, ter que saber o dialeto. Tinha uma prova, tinha. Felipe, eu nunca soube o que dizia aquenda, eu tive que aprender para falar isso estava na prova do Enem. Ou uma expressão, a minha avó é lésbica, estava no Enem. Quer dizer, por mais que a gente queira acabar com os preconceitos, diminuir as desigualdades, acabar com a diferença, o fato é que a gente continua exortando valores que não estavam presentes. E aí a gente abre espaço para essa discussão, a da escola sem partido. Eu achava desnecessário isso, porque a gente tem que valorizar o professor e a escola tem que ser livre para ensinar, mas ela não pode ser livre para doutrinar. E aí essa escola sem partido está ganhando cada vez mais força. Eu penso que nós temos que começar a estudar isso, a discutir isso, porque isso está no Congresso, daqui a pouco vira norma nacional, mas a transformação que a sociedade precisa, ela tem que começar de baixo, assim como a gente está falando aqui do vereador voluntário, talvez essa seja uma discussão que os municípios possam encetar. Foi falado aqui da necessidade de mudança de pacto federativo, isso vai demorar uma eternidade para acontecer ainda. Talvez, com reflexo dessa mudança, ou esse novo momento brasileiro, talvez até o pacto federativo seja rediscutido, e aí as leis mudem, e a gente consiga ter leis apropriadas para cada estado, considerando a realidade de cada estado. Mas o fato é que, enquanto não houver, nós temos que fazer isso, e fazer isso nas câmaras municipais como uma ferramenta de valorização, sim, do nosso legislativo. A gente tem
Quando eu falo do nosso movimento, do vereador voluntário, disse isso hoje nessa reunião ao meio-dia, porque foi cobrado disso, nunca foi uma crítica à classe política. Pelo contrário, uma tentativa de resgatar a prática política pela questão da honorabilidade do desempenho do mandato. Aí se criou essa vírgula. Vamos tirar o subsídio porque é para provar que está pelo desempenho. A interpretação pode ser a mais ampla possível ou a mais estreita possível, depende de quem olha. Mas o fato é que a intenção é valorizar o legislativo e nós temos que trabalhar para isso, porque hoje a classe política e a administração pública dominante trazem excrescências que aí nós, como políticos e membros da administração, sofremos. Um STF para 11 ministros ter mais de 2.300 servidores. 222 servidores por ministro. O STF tem 4 marceneiros. Tem 29 encadernadores em época digital, 29, cuja função única é encadernar papel. E está todo digital já. Com salário de R$10.000. Quando a gente fala em conselhos, Chico, a gente tem que ter conselhos e as pessoas têm que trabalhar pela disposição em contribuir para a sociedade. A gente não pode ter presidente de estatal com salário de R$50.000, 60, 70, e ainda, porque é presidente da estatal, ele tem assento em conselho de outra estatal, conselho deliberativo, onde ele ganha mais 50.000. E assim vai. É essa excrescência que contamina toda a classe política. E se nós, da base, que estamos mais perto do povo, não soubermos defender a mudança disso, nós também vamos ser passageiros e a coisa não vai mudar e vai ficar cada vez pior. Era esse o recado. Boa noite a todos, bom fim de semana e até semana que vem. Vereador Mário Sérgio. Não chega o professor. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha, boa noite a quem nos acompanha aqui, o Faquini aí do nosso som, o Joaquim, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, os vereadores, vereadora, aos funcionários da Câmara, né, que fazem um trabalho excelente nessa casa. Quase que eu ia trazer um bolo hoje para cá, mas daí eu resolvi amenizar um pouco. Hoje completam 7 meses que eu estou pedindo para melhorarem o acostamento da estrada Blumenau. 7 meses. No mês que vem, acho que eu vou trazer o bolo. Nós vamos pagar as velhinhas aqui em cima, que daí, porque assim, faz 7 meses da solicitação. Quando foi solicitado, Faquini, a situação já estava feia. O Faquini está aí que não vai me deixar mentir. Fizeram 2 concertos nos lugares mais críticos, que é no ponto de ônibus, no Bela Aliança, em frente ao posto de gasolina, e na frente do loteamento ali, no Bremer. Mas quem for no bairro Santa Mônica, não anda de bicicleta no acostamento. É ou não é? 12 meses hoje, que a solicitação foi mandada por escrito, mas fora os WhatsApp, fotos, tal, conversa com um, conversa com o outro, pede o secretário foi visitar comigo. Então, só para deixar aqui um pouco, no 8 meses não vamos trazer o bolo com as velas, Faquinha. Aí vamos ver se sai. Às vezes o Nando vê que vem cá e fala meio brabo, chateado. A gente vai com calma e pede, manda mensagem, manda foto, não resolve. Obrigado, aí acaba, daí você acha que a gente é nervoso demais. Mas é que chateia, porque todo dia tu passa lá, as pessoas te cobram, e você não pode fazer. Porque se eu for lá fazer, se eu fosse lá colocar a brita na frente do ponto de ônibus, e acontecer de alguém me cair, ou acontecer alguma coisa lá, eu vou responder um processo, eu não posso fazer isso. Cabe à Secretaria de Obras do município, que é dona dono ou responsável pelo espaço público, a fazer essa reforma, essa melhoria. Não é isso, Maicon? Então, o nosso trabalho, até falando em trabalho vereador, eu acho que o nosso trabalho vereador não é fazer lá, executar a obra, mas está pedindo, levando a voz. É muito importante o vereador, porque o vereador está muito próximo da comunidade. E eu vejo aqui todos os vereadores acompanham nos Face, acompanham aqui, os vereadores são muito atuantes, tentam fazer. Quase todos aqui a gente acompanha, vê que o pessoal se esforça em fazer um bom trabalho. Se amanhã depois não nos reelegerem ou coisa parecida, não foi mal. Né, Zeli? O que eu quero é estar com a consciência limpa de que fiz o máximo, Marcos. Que eu paguei os votos, que as pessoas receberam o trabalho de volta, por aquilo que estão me pagando. É só isso que eu quero. O que vai ser da minha vida para frente, depende de Deus e pronto, acabou.
Eu vou comentar uma coisinha, eu tenho uma folha cheia aqui, acho que vou ter que apressar um pouco. Hoje, eu e o seu Nério, que é presidente do Conselho do Idoso, que esteve aqui, foi vereador por um dia também, nós fizemos visita em mais 2 postos de saúde. O que a gente quer fazer com essas visitas? O que a gente quer fazer? Que levantamento a gente quer? 3 questões. Uma, os agendamentos, que sejam feitos por telefone. Então, alguns postos de saúde isso acontece, como é o caso do bairro Rainha, como é o caso de outros bairros, e outros têm que ser só de forma presencial. Onde é que muda isso aí? É a questão da coordenação do posto. Acham que é melhor ir lá, marcar. Aí nós tentamos argumentar ali a questão do trabalhador que tem dificuldade. Bom, mas pelo menos eles aceitam que terceiros agendem, o que já facilita. O agendamento por hora marcada. Então, quase todos os postos agora estão fazendo agendamento por hora marcada, de 15 em 15 minutos. Bom, a terceira questão, que a gente colocou lá nos 16 itens da pauta de reivindicação. Avisarem até 2 dias de antecedência da consulta, porque a pessoa seja avisada para que ela saiba, porque você agendou de setembro para dezembro. Quando chegar em dezembro, segundo a enfermeira-chefe lá do posto, ela disse que as pessoas, das causas de as pessoas não comparecerem ao posto, Chico, é pelo esquecimento. Ela vai no outro dia lá, esqueci da minha consulta, era ontem, não dá para fazer um encaixe. Quer dizer, prova que a nossa ideia... O que elas disseram? Todos os postos que nós fomos, isto é possível, Marcelo, só precisamos de algumas coisinhas aqui. Uma internet melhor, que tem posto tem 2 a 4 mega, não tem condições, porque vai abrir Wi-Fi para o povo, que também é uma boa. A pessoa está ali esperando, tem uma coisinha para olhar as mensagens, a fofoquinha. 2, que tenha um celular à disposição, que simples, né, porque pode pegar qualquer aparelho simples para disposição, e um roteador. Esse é o investimento inicial para que eles possam estar mandando mensagem para as pessoas avisando, amanhã vai ter sua consulta, vai vir ou não. Então, hoje tem questão dos encaixes, né? A questão dos encaixes é o que salva aí, né? Mas o problema é o seguinte, a questão positiva dos encaixes, que tem aquele que precisa, e daí ele aproveita aquele encaixe da pessoa que não veio, apesar que existem 3 encaixes fixos, para pessoas que precisam de imediato. Mas tem a questão negativa, porque é o fura-fila. Porque o cara vem no encaixe e tem os caras esperando, fica na fila esperando. Aproveitamos o dia, ou amanhã de hoje, e fomos também, eu e o Nery, fomos visitar aqui embaixo a contabilidade da prefeitura. Para ver 2 questõezinhas também que estão lá na pauta. 0,5% seja colocado na LO, na lei orçamentária aí, anual, para os idosos. É inconstitucional, não pode. Então, nós conversamos a questão do recurso para abrir a conta corrente, que é um recurso que a gente pedia aqui para a Câmara, que seja, nós indicássemos, né, essa doação aos idosos. Acho que até seria interessante, nem que seja R$1.000, James, que a gente faça uma indicação, até porque a Câmara fica econômica e está lá apoiando os idosos nessa causa. E o ano que vem, então, vai ser feita uma grande campanha, mas essa conta tem que estar aberta. Então, foi legal a nossa visita hoje, Liseli, porque o Mário César e a Rúbia garantiram para nós que até o final de novembro vão estar abrindo essa conta. E em janeiro a gente vai fazer uma grande campanha para vir a arrecadação, 1% do imposto, a pessoa pode atribuir, colocar nessa conta. Quanto ao Faquini que está aqui, ao Joaquim, que vieram fazer um pedido, até o James já colocou, melhoria na estrada lá no Braço Bela Aliança, dá até uma ligação lá com Lontras. Essa estrada faz anos, acho que 2011 mais ou menos, que desbarrancou um trecho. Então nós vamos estar encaminhando, junto com o James, para que a Defesa Civil já esteve lá, mas que eles agilizem para que possam abrir aquela estrada, que abre o acesso até em caso de transigente. Tá? E lá é isso, o Joaquim lá em cima, também tem outro lá em cima, no Alto Bela Aliança, né, que também é um problema sério. Algumas coisas aqui anoto só eu e Deus para entender, depois que anotei, só Deus. O óculos está ali. Tá? Uma boa semana a todos, tá? E tudo de bom, que Deus nos abençoe. Permissão, presidente, peço sua permissão para fazer uso da tribuna. Pois não. Boa tarde, mesa diretora, senhor presidente, vereadores, comunidade que nos acompanha através das mídias sociais.
o sempre, seu Francisco, o doutor Francisco de Moura, né, que nos acompanha, nosso muito obrigado. O Schubert, né, que está sempre aqui também. Quero cumprimentar de uma forma carinhosa aí o Facchini, né, parceiro de longas datas, o Joaquim, meu vizinho lá do sindicato, né, e também aí o pessoal do Observatório Social. Nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu não poderia, essa semana, recebi várias ligações para passar na UPA, né, onde as cadeiras da UPA estavam assim, e a gente teve lá, né, Felipe? A gente pôde observar que tinha alguns lugares que nem a parte para sentar não estava mais. Outras, a parte de trás quebrada, as pessoas reclamando do tempo que tinham que esperar, tinha gente que estava lá 4 horas. Eu fiquei imaginando, né? Tu está doente, ficar sentado numa cadeira dura daquela, quebrada, né? Então, às vezes, daí vem a prioridade. O que é prioridade? Colocar aquelas bandeiras todas ali ou comprar cadeiras para colocar lá para as pessoas que estão doentes poder sentar com o mínimo de dignidade. Só isso, né? Então, é isso que os governos precisam ter. O que é prioridade, né? Será que seria prioridade as cadeiras? Ou perguntasse para o povo, ele ia dizer que era isso que ele queria, né? Mais um médico para atender, para não ter que ficar 4 horas lá. O vereador Chico, quando o senhor fala em trabalhar ao meio-dia, me arrepia. Ontem fez 1 ano da reforma trabalhista, né, e os trabalhadores já perderam tanto direito, se agora começar a trabalhar meio-dia também, não se vai ter mais descanso, né? Trabalhador não vai nem parar para descansar e para almoçar ao meio-dia. Então, eu tenho muito medo disso, né? Porque são mães de família, são pais de família, que precisam ir para casa, muitas vezes, a maioria delas vão para casa para fazer almoço, para a família, para depois voltar para trabalhar. Se tirar até esse direito também, aí eu estou com medo que nós vamos voltar ao tempo da escravidão. Né? Se continuar nesse ritmo de tirar direito dos trabalhadores, eu tenho uma preocupação muito grande. Em relação aos conselhos, primeiro nós precisamos mudar a cultura do nosso governo, porque, na verdade, os conselhos faz de conta, porque precisa da assinatura do conselho para poder vir o dinheiro, porque, na verdade, os movimentos sociais que têm que fiscalizar, né? Por isso que se paga para o conselheiro vir, porque se não tiver a assinatura do conselho, né? A maioria, geralmente, é do poder público, né? Então, não é representativo, a sociedade não está representada nesses conselhos, em nenhum deles, a sociedade está representada. Então, eu acho que os conselhos só vão funcionar de verdade quando a sociedade estiver lá fiscalizando, sem receber, né? E que a maioria seja da sociedade civil organizada. Se não, é só um faz de conta para assinar para o governo. E já cada prefeito que ganha, inclusive do PT, quando eu estava, a primeira coisa foi pensar em organizar os conselhos para pegar a nossa maioria para o nosso lado para votar. E isso é todos. Nós temos uma pessoa que é expert nisso, que trabalha na prefeitura, de conselho entende tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado, que às vezes os conselhos é uma ilusão, né, e que a gente pensa que fiscaliza. Em relação à escola sem partido, pelo menos, eu não conheço nenhuma que tem partido. Eu conheço professores que têm partido, né? Mas tem vários, de todos os partidos nas escolas, tem. Mas eu ainda vejo que o grande problema da educação ainda está de casa, né? Porque estão jogando para as escolas a responsabilidade. Na semana passada eu estava com uma amiga minha no carro, quando a gente estava vindo de Joinville, ligaram que um menino de 11 anos bateu na professora em Pouso Redondo, né? E isso acontece todos os dias. Imagina se começarem a filmar os professores na forma que os alunos estão hoje, que eles não respeitam mais os professores, né? Então, a minha preocupação é essa. Nós temos que nos preocupar com a qualidade de ensino, com as salas de aula, né, com a qualidade da educação, com o salário dos professores.
né? Educar em casa, né? Porque a escola não vai educar, porque nós fomos educados em casa, né? Era de casa. A minha professora, nossa, era autoridade na cidade, era autoridade. Então, hoje em dia, o que está acontecendo? Estão inventando uma história de escola sem partido, mas, na verdade, o problema não está nos professores, gente. O problema está que a escola passou um espaço que tem que resolver todos os problemas, porque os pais não têm mais tempo. Né? Os pais não têm tempo, então a escola... Eu fui um dia conversar, até ia falar sobre outro assunto, mas eu não poderia falar sobre isso. Fui conversar com 2 professores ali no CEPLAS. Eu não consegui conversar. Lembra, Felipe? Nós fomos conversar, eles batiam com a mesa na parede, pegava as cadeiras, batiam com toda a força, o professor teve que parar. Ele disse, por favor, me dá licença. Parecia que eles iam quebrar a sala de aula. A professora me chamou para me conversar com eles. Pensam, eles, sabe assim, ó, de uma forma debochada, né? A professora, assim, ela teve que pedir para nós sair, porque ela não conseguiu controlar. Eles batiam com a cadeira no chão, eles sapateavam, eles falavam. Então, daí nós vamos agora inventar uma história de escola sem partido, que o problema está no partido, está na escola. Não, gente, o problema está em nós. É nós que temos que começar a fazer o nosso trabalho, a nossa parte, e respeitar os professores. Né? E quero aqui, em nome do professor Mário Sérgio, né, falar em nome de todos os professores, né, que nós precisamos respeito a esses profissionais que estão aí, uma boa parte, 80% dos professores sofrem hoje com depressão, né, porque muitos deles têm medo de ir para a sala de aula, com medo de sofrer violência dentro da própria escola. Então, eu ia falar hoje sobre um ano da reforma trabalhista, que foi ontem, né? Mas eu vou deixar para falar numa outra oportunidade a modernização da reforma trabalhista, né, que ia melhorar, e os trabalhadores e patrão iam negociar livremente, ia ser uma maravilha, né? Com isso, nós já temos 30% de defasagem salarial dos trabalhadores com essa modernização que colocaram aí com a reforma trabalhista. Meu muito obrigado e uma boa semana para todos nós. Vereador Carizo. Declino, só gostaria de cumprimentar a todos aqui, né, e principalmente o Pandini e o nosso amigo do bairro Bremer, aí da região, né. Infelizmente, eles têm que vir aqui pedir uma coisa tão simples, né, Mário Sérgio? Daí o governo do municipal quer dinheiro para fazer, né, duplicar ali a estrada Blumenau, mas passar um patrulhamento, um pouco de macadame, podia fazer na pintura nas faixas, uma coisa simples que poderia ser feito. Obrigado. Presidente, terminou o uso da tribuna. Obrigado, vereador Zeli. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Vereador Irone. Vamos mudar isso, vamos botar azul. Presidente, aquilo que o senhor falou ali é uma grande verdade que vocês vão em Florianópolis. Esses caras não deviam plantar eucalipto aí nas beiras dos asfaltos aí, cara. Por que não deveriam? Quantos conhecidos nossos já morreram aí, né, Carizo? Batendo, se perdendo de carro, estourando um pneu e se matando nesses eucaliptos. Na minha opinião, sabe o que eles deviam plantar na beira do asfalto? Bananeira. Que bananeira ainda dava para se aproveitar os cachos quando dava, não essas coisas perigosas aí, árvores, né, em beira de asfalto não é lugar de se plantar. Então, muita gente morreu. Eu sei de história, vereador Chico, que um cara comprou o carro para o filho dele e ele saiu e se matou aqui no Posto Pinheiro, num daqueles eucaliptos, né? O primeiro presente que ganhou o guri, cara, se matou ali. Isso há anos atrás, faz uns 25, 30 anos atrás. Aí. Aconteceu isso aqui em Rio do Sul. E fora as pessoas que morreram. Fora um que vinha lá de Trambudo, de Poço Redondo para cá, que caiu, não sei se foi um eucalipto, uma árvore, e matou o cara também, que vinha na BR dirigindo. O cara morreu ali porque caiu uma árvore do lado do asfalto. Então, teria que ser revisto isso aí com carinho lá. E minha sugestão é que plante bananeira. E aqui, eu queria falar, o Marcão falou sobre o negócio dos asfaltos ali, Marcão. Está um grande problema.
A Petrobras aumentou 16%, seu Formiga, lá dos negócios lá. Eles têm ligação com o negócio de asfalto. E tem empresa que vai ter que parar de fazer os trabalhos na 470 e eles estão em mal colocação. Se eles parar é prejuízo, e se eles continuar é prejuízo. Os caras não sabem o que fazem, porque por causa desse aumento de 16%. Então isso é um grande problema. Daí aqui, ali no Bela Aliança, eu tenho um pedido que foi aprovado aqui nessa casa, né? A ligação da Serra Taboão com o Alto Bela Aliança, lá. Uma ligação. Então, eu tenho esse pedido lá da Serra Taboão, ligando lá, que foi aprovado aqui nessa casa, e eu estou cobrando essa ligação. Da mesma forma, o vereador Carizo, ali na Avalada São Paulo, na lavandaria do Sandro, né? Lavandaria do Sandro, lá, acho que é a Cristal, né? Ele tem uma lavandaria lá, ó. Ali existe uma rua que sai na Itopava, só que essa rua está desativada há muitos anos. E a gente também tem esse pedido e foi aprovado aqui, e eu estou cobrando. Porque quem quer vir da Avalada São Paulo na Itopava, ele tem que fazer todo o contorno, tudo aqui pela BR-470 até chegar ali. E se a gente conseguir essa ligação, vai ser facílimo, tanto faz para Itopava ir para a Avalada São Paulo, como a Avalada São Paulo entrar na Itopava, né? Seria isso aí, senhores. Uma boa noite a todos. Declino. Vereador Chico. Primeiramente, aí falar sobre a questão ali do horário do almoço, né? As regras e as leis, elas continuam, ninguém vai tirar o direito do trabalhador, né? A questão de explorar o comércio é para o atendimento ao público mesmo, ninguém vai, assim, deixar um funcionário sem almoço, jamais isso vai acontecer. Nós vamos, pelo contrário, nós vamos ter mais escala de serviço e vamos ter mais emprego também, automaticamente, conforme a demanda e a abertura do comércio, né? Ninguém vai estar jamais explorando, né, o nosso colaborador. E a gente sempre tem um carinho enorme e um respeito enorme. A minha crítica, claro, eu acho muito duro na questão quando eu falei da nossa classe, nós vereadores, né? E vereador Marcos, a minha remuneração, hoje eu faço um bico na minha empresa e a minha função efetiva é de vereador. E quando a gente fica muito angustiado, nós já tivemos nessa casa aqui, nós vamos considerando, né, a história aqui do Legislativo, nós evoluímos muito, eu acho que nós temos grandes méritos, né? Imagine que nós tinha aqui, gastava em promoção pessoal nessa casa, R$500 mil. O James, agora como presidente, nós tínhamos um funcionário aqui que nós hoje não temos mais, mas o único funcionário levava R$30 mil, e nós não substituímos ele. Nós hoje temos só um procurador jurídico. Nós tínhamos 2 procuradores jurídicos. O que eu falo assim, de repente, vamos fazer uma reflexão do antes e do depois. Eu acho que nós temos um momento importante dessa casa aqui, que ela tem tido a grande mudança. Ela tem mudado a história. Mas é possível nós avançarmos mais. É possível, por isso que cada dia que passa, e a minha remuneração, ela se dá por isso. Qual o retorno que eu dou para a minha empresa? Qual o retorno que eu dou para o meu contribuinte? É assim que nós trabalhamos na nossa empresa. O nosso colaborador tem que dar para nós um retorno. Nós, vereadores, temos que dar para a sociedade um retorno. Aqui estamos fazendo quantas, por exemplo, pedidos que nós fizemos aqui, né? Mas que as associações de moradores fazem o mesmo pedido também. Nós estamos replicando. Quando eu falo da fiscalização, o Conselho também está ali para fiscalizar. Quando eu falo da legislação, eu disse criar um modelo novo. Eu não estou falando de excluir o vereador, mas criar um modelo novo para a sociedade. É possível nós trabalharmos nesse empenho, porque assim não é a vida toda, nós fazemos mais do mesmo. Que nós realmente, esse debate, faça com que a gente crie um novo modelo político e deixar essa marca e essa história. Já avançamos tanto, mas podemos avançar muito mais. Quando a gente era presidente da Câmara, tinha muita ação que a gente fazia como presidente. E agora a gente, como vereador, a gente fica angustiado em querer fazer mais, em dar um maior retorno, né? Muitas coisas nós soubemos só depois que acontece. Então, é nesse sentido que eu falo, não degrino a classe vereador. Eu, na verdade, na sessão passada, disse que 80% são os funcionários da casa que executam o serviço para nós aqui. É isso que é necessário tanto o vereador como a equipe da casa.
Eu não denegri. Eu peço desculpa aos senhores vereadores, porque talvez eu tenha atingido, né, os vereadores, nossos colegas, nossos amigos, mas é nesse sentido a discussão. Será o que nós podemos fazer a mais? Não é porque nós economizamos economia real no primeiro ano de mandato, ali R$1 milhão, considera agora a saída dos funcionários que nós tivemos. É uma economia aí de mais de R$500 milhão, então nós vamos acumulando, daqui a pouco nós temos uma economia real de R$2 milhões, mas não é por isso que nós temos que se acomodar. É criar esse modelo novo, acho que debater sobre isso, trazer esse assunto para a pauta. E eu vou estar, na verdade, fazendo muito disso nesse tempo que me falta como vereador aqui, para justamente, vereador Marcos, compensar a minha remuneração, para ela não ser simplesmente um salário, né, que não dê retorno para o município. Obrigado, uma boa noite. Declino. Vereador Maicon? Declino. Vereador Marcos? Bom, vereador Mário Sérgio, faz umas 2 semanas atrás, o seu Nélio também falou comigo a respeito dessa situação e pediu até para falar com o presidente se, de repente, poderia estar colocando já para esse ano R$1.000, ele falou bem isso, R$1.000 no Conselho. Mas fica aí, então, de repente, para todos os vereadores e o próximo presidente, de repente, estar contribuindo com esses R$1.000 para esse fundo dos idosos. E, vereador Chico, a respeito, eu quero dizer que eu me afastei da empresa para me dedicar na vereança. E o meu trabalho que eu tenho na Associação de Moradores, já fiz parte da vice-presidente da Associação de Moradores, que nem muitos vereadores aqui já participaram, já fizeram parte. Hoje eu não faço parte para deixar outras pessoas fazerem parte dessa associação de moradores, mas estou presente na associação e quando chamam, a gente sempre está presente. Esses dias a gente estava representando essa casa, eu e o vereador James, estava na Albertina representando também. Então, se caso não me reeleger na próxima, daqui 2 anos e 2 meses, eu volto a trabalhar de empregado sem problema nenhum e continuo fazendo um trabalho comunitário nas associações de moradores. Serei seu presidente. Uma boa noite. Vereador Zanella? Apesar do momento ser de explicações pessoais, como a gente ainda não mudou o regimento, eu quero aproveitar do espaço para ir ao encontro do que o vereador Chico tem falado sobre esse esquema de horário. Na realidade, é uma mudança cultural, né? A gente hoje... Eu lembro ainda quando veio uma rede de mercado nova para Rio do Sul, que demorou uma eternidade para abrir no domingo, porque era uma disputa entre classe patronal, classe trabalhadora. Tem uma empresa nova aí que abriu na BR por outro sindicato e que já quebrou alguma loja em Rio do Sul, porque a loja de Rio do Sul não tem, é outro sindicato, ela não pode abrir ao meio-dia, aquela loja abre 24 horas, dia santo, Natal, Ano Novo, todo dia. Há que se adaptar à realidade. O fato é isso, a sua preocupação, ela é compreensível, porque o comércio tem que se adequar. E se o comércio do Rio do Sul, do centro, achar que, né, não pode trabalhar porque tem que ser como era 30 anos atrás, não vai evoluir e vai fechar mais loja. E é por isso, vereador, eu concordo com a senhora que a escola não tem partido, mas a educação mudou, a informação mudou, a informação está presente, a gente não pode... O meu pai fala muito que isso assim era 40 anos atrás, mas há 40 anos atrás já não tinha a informação aqui, ó, na ponta dos dedos. A escola mudou, a informação mudou e tudo mudou. Eu quero ler, e quando eu falei trouxe o assunto à baila, é porque eu volto a dizer, eu estava nessa reunião e esse assunto foi ventilado, tinha um monte de gente detentor de mandato eletivo lá discutindo isso. E a gente vai ter que se preparar, porque vamos ter que discutir. E eu quero só ler o que o presidente do Sindicato das Escolas Particulares escreveu a respeito da recomendação que a Procuradoria da República lá de Chapecó fez por conta do que a deputada eleita falou. Um dos parágrafos. A liberdade de ensinar, obviamente, não confere ao professor o direito de se aproveitar do seu cargo e de audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.
nem o direito de favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Nem o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula e incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Nem o direito de manipular o conteúdo da sua disciplina com o objetivo de obter a adesão dos alunos a determinada corrente política ou ideológica. Nem, finalmente, o direito de dizer aos filhos dos outros o que é a verdade em matéria de religião ou moral. Está assinado pelo presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina. E me chamou a atenção quando eu li isso aqui, eu recebi isso semana passada, porque esse parágrafo, em particular, que eu li aos senhores, ele faz parte, muitas das falas dele, do projeto de lei que a ONG, ou sei lá qual é a figura jurídica, tem um site, escolasempartido.org.br, não sei se isso é uma ONG, o que é, mas, enfim, tem um site aqui defendendo os projetos de escola sem partido, e muitos projetos de lei já aprovados em vários municípios repetem esse projeto de lei que está aqui na internet. O que eu quero dizer é que isso é uma corrente de pensamento, o falar da escola sem partido, e que a gente tem que começar a discutir. Porque isso, inclusive de levar os alunos para a rua, acontece. E com que direito isso acontece? É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente discutir, e foi por isso que eu sugeri aos senhores de estudo, porque isso vai ser objeto ainda de análise, por certo, por essa Casa do Futuro. Obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, poderia me ausentar, eu tenho um compromisso? Tranquilo. Vereador Mário Sérgio. Vereador Zanella, eu não consegui falar antes. Não tem professor sem ismo. Coloca isso na cabeça. Não existe professor sem ismo. O professor que não tem ismo na cabeça, ele não é nada. É um Zé Ninguém. Ou ele educa com um ismo ou com outro. Ou ele é comunismo, ou capitalismo, ou socialismo, antilismo, feminismo, machismo. Alguma coisa ele tem informação. Então não tem professor como você podar, colega, o jeito, o estado da pessoa. Agora, cortar da escola o debate é aniquilar a escola. Agora, quando eu falo em escola sem partido, gente, a luta 28 anos escola sem partido. 28 eu luto. Fim desse negócio de indicação de diretor por político. O diretor com o adesivo do prefeito, governador, na frente da escola. Fim dessa sacanagem. Fim de gerente indicado por governador. Isso é sacanagem. Porque ela não faz educação para a escola. Ela faz educação para o governo. Secretário de Educação indicado por governo, Marcos. Isso, nem professor ele não é. E isso tem que acabar na educação. 28 anos eu luto por isso. Agora, dizer que o professor não pode falar isso, a escola é espaço de debate. Quando não tiver espaço de debate, ela não serve mais para nada. Aí ele basta olhar no Facebook, no WhatsApp, ele não precisa mais de escola. Desculpa a minha indignação, mas é que eu nunca quis falar isso. Mas já que puxou, vamos discutir. Tá? O que é o que eu quero que debate na escola? Qual é o tipo de debate que eu quero que se faça na escola? E que nós puxamos para cá? Debate que eu chamo de debate necessário, que eu faço há 28 anos. Curso para os professores. Sabe quantos dias vai ter para a eleição ano que vem para estudo? Um dia. Sabe qual é o dia? O último dia do ano letivo. Tá? Hoje vão os diretores reunidos para discutir o nosso cronograma do ano que vem. Um dia, Marcos. O último dia do ano. Serve para quê? Para nada. É para festa de encerramento. Serve para nada. Para mim, tinha que ter discussão toda sexta-feira. Todo mês, cada 15 dias, o professor tinha que parar. Sabe o que acontecendo? Os professores não estão parando mais para nada. Eu tenho um método de aula, eu não sei o que o meu colega da outra sala está fazendo de método. Não tem mais troca nenhuma. Fazem curso nas férias online. Cara bota um cara lá em Florianópolis que não entende nada de sala de aula a falar para esse estado inteirinho. Não tem mais curso, é um abandono total. Isso é escola com partido. Porque é uma escola abandonada, Zanella. E segurança. Por que estão falando de aluno para estudar? Porque não tem um guarda. Pediram um pedido aqui para a escola, né, Marcos? É escola são abandonada. É uma escola com partido.
Com o partido, porque o 10% do PIB que era para educação não vai, vão cortar. É ou não é uma escola com partido isso? Por que estão cortando? Porque é do meu filho, do teu que é trabalhador. Porque se fosse ricas não cortavam. É um espaço de debate. Quer respeitar a escola e quer fazer uma escola sem partido? Valorize o professor. Valorize, e daí eu quero, Zanella, que chame o professor, pode me chamar. Chama o professor na frente e cobre dele. Isso é escola sem partido. Cobre o trabalho dele, a metodologia dele, cobre o que ele está trabalhando. Cobre do professor. O governo tem que ter moral de chegar para o professor assim, porque tem professor que senta na sala, não dá aula nenhuma. É uma matação. Sou sério dizer. Tem professor que é responsável naquilo que faz, mas tem professor que não é. E o governo não tem coragem de cobrar. Por que não tem? Porque não paga salário. Porque atrasa salário. Porque não tem, a escola tem 1 mega de internet, Zanella. 2 mega de internet. Se a secretaria liga a internet, os alunos não podem fazer pesquisa. Isso é ou não é, Zeli, uma escola com partido? Coitado dos nossos alunos da escola pública. Tem chance de entrar num concurso da Polícia Federal? Nunca. Não tem. Agora vai dizer que já não é com partido. Isso é escola com partido, Zanella. Isso é que tem que acabar. Tá? Não essa discussãozinha vazia de que ele fala, que ele não fala. Blá, blá, blá. Isso é vazio. Isso é desculpa, mas não é essa a discussão que nós temos que fazer. Nós temos que brigar por escola de qualidade. Essa tem que ser a discussão. Desculpa. Presidente, posso rapidamente... primeiro, parabenizar pela sua fala, vereador Mário Sérgio. É exatamente isso, eu acho que é isso. A gente percebe, a gente fez uma comissão, eu, a vereadora Janara, o vereador Jefferson e até o atual prefeito, que foi 1 ou 2 vezes, depois acabou não indo. Mas a gente visitou as 28 escolas, né, centro educacional do município de Rio do Sul. O que a gente ouviu? A falta de tempo para... Me fugiu agora a palavra... A hora atividade. Obrigada, Felipe. Hora atividade, elas não têm tempo. Aquelas que tinham tempo, quando tinha, né? Pensa o espaço. Não tem espaço. É assim, uma sala com cadeira quebrada, com mesa quebrada. Era assim que funciona a aula atividade. Aí o que elas disseram? Eu não estou aqui dizendo que a secretária Janara não é uma boa secretária. O problema é espaço. Espaço para as crianças, elas também não têm tempo. Mesmo que elas quisessem ter a hora atividade para se preparar, né? Elas não têm. Porque elas não dão conta nem das crianças dentro da sala de aula. Tem 23 crianças para 3 pessoas cuidar. Né? Então, é essa discussão que tem que fazer com a sociedade. Não é vir com essa história primeiro foi essa história de kit gay, que foi uma vergonha. Né? Uma vergonha, uma história que foi aqui. 83% da população acreditou que existia um kit gay. Né? Então, assim, ó, é essa discussão verdadeira que nós temos que fazer com pais e alunos. Isso, vereador Mário Sérgio. Eu conheço professor também que não tem metodologia dentro da sala de aula, né? Mas conheço muitos que têm e que querem fazer e não conseguem fazer. Né? Professores comprometidos, independente do salário. Então, assim, ó, nós temos que fazer, sim, uma discussão. Eu acho que esse debate tem que vir. Nós precisamos, nós que somos formadores de opinião, não ficar reproduzindo. Alguém me dizia essa semana, né, falando sobre escola sem partido, ele mandou eu ler o livro do tal de Olávio, como é que era? Carvalho. Aí fui ver a história do dito Olavo de Carvalho. Jesus, né? Dai-me paciência, eu não vou nem perder tempo para ler o livro do homem. Né? E eu estava falando sobre o Paulo Freire. Eu não sou uma estudiosa em educação, imagina. Né? Mas a gente tem noção, eu já li livros do Paulo Freire. Né? Então, a gente tem um pouco de noção daquilo que pode acontecer dentro de uma sala de aula e o que é melhor, principalmente para filho de trabalhador. Isso, vereador Mário Sérgio. Não passa no concurso para a Polícia Federal, não passa em concurso nenhum. Filho de trabalhador não passa em concurso, como é que vai passar em concurso? Né? Se não tem ele não pode fazer cursinho,
né? Para se preparar para participar do concurso. Então, eu acho que é essa discussão que tem que fazer. Dar oportunidade para o filho do trabalhador ser juiz, ser médico, também poder cursar uma faculdade com o mesmo direito que o rico tem. Né? E essa história de escola sem partido é para quê? Para acabar com o professor, né? Para acabar o ensino à distância para a criança de 6 anos, para a mãe ficar em casa cuidando do filho, educando a criança. Então, sabe, é uma coisa que não tem sentido, né? E a gente precisa, sim, discutir isso. Seria isso, senhor presidente, e convido o vereador Carizo. Obrigado. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convidando os senhores, vereadores e vereadora, para a sessão ordinária que será realizada no dia 19 de novembro de 2018, às 18 horas. Convido ainda todos os vereadores para a sessão solene alusiva à Semana da Consciência Negra, com a outorga da comenda escrava Anastácia ao senhor Ismael Benedito das Neves, a ser realizada nas dependências da Fundação Cultural às 20 horas.